E aí, game designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos, e hoje eu tô aqui com esse jogo que é o Palworld, que deu o que falar e tá dando o que falar e foi um sucesso, então vamos falar sobre ele. E cara, é sempre aquele problema, né? Falar de Palworld sempre vai dar aquele meme. Esse vídeo aqui com certeza vai ser um meme do Fabiano falando alguma coisa aí. Desculpa já de antemão, mas vamos embora, gente. Redes sociais, Fábrica da você acompanha e saber das novidades, curte o joinha, participa do nosso clube de membros e vem aprender game design, porque tem sempre um jogo que pode nos ensinar a princípios e boas práticas de game design para melhorar a experiência de jogo. Essa é a nossa ideia. Bora, vamos nessa. Tutorial inicial prático, né, e com lista de afazeres, né, primeiro ponto. A gente percebe isso já desde o início, essa listagem que você tem que cumprir de tarefas, e conforme você vai cumprindo, vai aparecendo outras, e ele vai dando um check ali pra ti, né, cumprindo cada tarefa, o que torna de uma maneira fácil você entender as primeiras ações que precisa fazer, as primeiras mecânicas de jogo também, né. Ele te dá também acesso ao guia de sobrevivência, onde você vai observar melhor um pouco do que é o mundo, os detalhes, caso você queira, porque senão você pode aprender pela prática mesmo, né. Porque só depender do guia de sobrevivência seria muito complicado. Mas ele não, ele também te dá a opção de ir aprendendo com a prática. E você vai lidando e aprendendo a lidar com esse universo que o game proporciona, né? Então isso é muito bom, porque o aprendizado por contexto sempre é muito melhor, gente, do que um aprendizado só seco, sem nada pra você interagir. Aprender por contexto é você estar dentro de um ambiente inserindo e fazendo prática, fazendo de forma prática, né? Então isso é importante, isso inclusive é que a abordagem construtivista de aprendizagem fala, né? Você aprender por meio da prática e dentro de um contexto que faça sentido, que dê significado para que você está aprendendo. E é o que você faz no Palworld, você basicamente está interagindo ali com o mundo, coletando, tem uma motivação de coletar para você poder fazer construções, né? E você está botando em prática cada ação e ela tem um propósito, tem um significado dentro do jogo, de por que eu estou fazendo isso. Então tudo isso casa perfeitamente com uma experiência de jogo que vai ser interessante para o jogador, né? Num jogo que você coleciona monstrinhos, que você tem sobrevivência, você faz construções, é um Minecraft com Fortnite, com Pokémon, que mistura vários elementos de vários gêneros de jogos e jogos que a gente conhece, né? Então é muito interessante isso. 2. Affordance com a vida real nos objetos e utilidades. E aí você se pergunta o que é affordance, Fabiano? Basicamente affordance é quando você olha para alguma coisa, para um símbolo, para um objeto, e você vê assim e diz, cara, só tem uma coisa que eu possa fazer com esse objeto. É só isso. E aí ele se aproveita muito de fazer uma relação com a vida real, né, no jogo, né? Que você pega, por exemplo, uma enxada, você sabe para que serve, para desmatamento. Você pega uma picareta, sabe que vai servir para você quebrar pedras e minerar. Né? Então, quer dizer, ele se aproveita disso, se aproveita de coisas que você já conhece do mundo real para que você saiba o que significa, né? Isso vale para elementos, isso vale para ícones, isso vale para várias coisas que você já sabe o que esperar, dado aquele então comida já tem um bife, uma carne, um ovo, então você já sabe, alimento, dinheiro, moeda é dinheiro, chave vai abrir porta, sabe? Essas coisas já estão te dando a única função que vai servir para o jogo, né? E que você não vai ficar sem dúvida, nenhuma dúvida sobre isso, sabe? Então isso vem muito de encontro com esse princípio também, né? Variações de temperatura, de períodos no jogo, né? Vocês vão ver muito isso, principalmente chega a noite, né? E tu tá ali só de tanga, que nem o meu personagem, então basicamente você vai sentir frio. E ele vai mostrar que tá com frio. Aí você acende uma tocha, vai numa fogueira, você passa o frio, basicamente, né? Então essa questão traz um realismo que fica interessante, né? Pro jogo, traz uma experiência realmente de vivência, né? Isso é legal. Fora que também tem a questão do dia, da noite, tem monstros que você vai encontrar só de dia, tem outros mais de noite. Isso tudo enriquece a experiência e às vezes te faz, né? Preciso descansar para me recuperar e daí esperar o próximo dia para fazer tais ações que eu quero, né? Só que se eu jogo multiplayer eu tenho que cuidar com os inimigos que podem me invadir, ou um monstro selvagem, né? Um Pokémon, enfim. Entende? Então isso torna a experiência muito mais legal e muito mais imersiva. Balanceamentos que dão realismo e que equilibram o jogo. Gente, o jogo tem várias coisas nesse sentido, tá? De, por exemplo, você tá fazendo muita atividade, você fica com fome. Então, se você tá com fome, então vai lá e come alguma coisa para que você possa se recuperar. Exclusividade, desempenho depois para melhoria de melhorias para ele, né? Porque ele tá se alimentando, ele faz exercício e tá se alimentando. Então tem uma recompensa. Outra coisa também, vamos supor, tu tá chegando numa área lá e tu minerou muito, minerou um monte, minerou, nossa, ficou. E aí a balança de peso que tu tá carregando tá ficando cada vez mais pesado. Chega um ponto que a tua balança de peso chega num nível de tolerância que tu já tá carregando muita coisa. E por estar carregando itens demais,
tu vai começar a se movimentar de uma maneira muito, muito, muito lenta. E isso significa o quê? Que você tá carregando... Isso traz um realismo e também pune o jogador. Porque senão imagina, o cara ficar infinitamente carregando um monte de itens. Num jogo de sobrevivência, que a ideia é um pouco do Power World, é essa aí. Isso é um jogo de sobrevivência também. Então não faz sentido, né? Tem que ter um tipo de realismo que justifique também equilibrar, balancear esse jogo, né? Porque senão o personagem começa a querer coletar o universo e não tem nenhuma penalidade por isso. Então ele tem que ter esse jogo de cintura, tem que usar o inventário para deixar alguns itens lá, né? Não pode querer carregar tudo de uma vez só. Então tudo isso ajuda muito na experiência, né? Outro fator também de realismo também é a questão da morte. Eu acho bem interessante que balanceia também, porque você vai lá e enfrenta um inimigo, sei lá, um bem grandão lá, e aí você morreu, né? Ele era impossível para você, tal, morreu. Os teus itens ficam lá, né? Você vai reviver, mas você vai reviver no checkpoint que você tem disponível. E aí, você tem que ir lá naquele ponto para resgatar os itens que você perdeu, né? Ele fica marcado no mapa, lá numa luz bem grande, azul, né? Você tem que ir lá. Tudo isso é para explicar para o jogador melhor, equilibrar o jogo, né? Balancear o jogo, para que ele não fique um personagem muito fácil para conseguir tudo que ele precisa. Por ser um jogo de sobrevivência, ele tem que passar o processo de sofrência mesmo, para que conseguir os resultados que ele deseja para suas construções e para níveis e para objetivo de jogo. Inclusive, se você está curtindo esse vídeo, dá aquele joinha bem esperto, porque esse conteúdo aí vai significar que você está curtindo. E se você quer aprender princípios de game design como esse que está vendo aqui, boas práticas, tem o meu e-book gratuito Segredos para Games Viciantes, que tu pode baixar de graça e aprender game design de verdade comigo, tá certo? O quinto princípio seria variações de construções e evolução personalizáveis. Você vai numa seção de tecnologia lá, basicamente você vai perceber que tem várias coisas para você configurar lá, para que você faça diferentes construções e que você tenha vários tipos de recurso, de benefícios também para isso, né? Então, essa diversidade traz o que? Possibilidades para o jogador, traz também o senso de controle para ele, né? Traz o senso de também de autorrealização, né? Então, você tem a questão do você sentir como é que poderia dizer, a questão de experiência significativa mesmo, né? De escolhas significativas para o jogador. Isso tudo ajuda muito a dar o controle para o jogador no que ele quer, o que ele quer priorizar no seu desenvolvimento, o que ele vai fazer, né? E como que ele vai tocar tudo que ele produz ali, porque às vezes ele vai priorizar os paus deles ali que ele está treinando, né? Para fazer a construção, ou então ele vai priorizar a construção de uma casa, ou ele vai querer fazer tipos de produções diferentes, né? Então tudo isso traz um senso de prioridade nas construções, né? Que isso tem muitas e muitas possibilidades que tu vai liberando aos poucos e tu vai conseguindo obter isso. Variedade de personagens, tipos e habilidades, assim como jogos de monstrinhos, né? De bolso, tem muita variedade de tipos, de monstros, de ataques. Inclusive tem a questão da utilidade deles também, né? Não só na batalha, entende? Tem também a questão de utilidade também na hora de trabalhar. Tem monstros, palmons, Pokémon, paus, né, enfim, que eles são mais voltados para artesão, para ser artesão. Outros são mais voltados para a parte para jogar uma água, outros para manter a luz acesa, né, com fogaréu, né, por exemplo. Tem outros que vão ser mais carregadores, tem outros que vão ser o mestre de obras. Então tem várias características ali, cada um vai cortar mais madeira, outro vai querer minerar pedra, por exemplo. Então isso aí, além dos tipos e prioridade de ataque, como a gente já viu nas estratégias de Pokémon e jogos desse tipo, né? Que nada mais é que a técnica Jokenpon, né? Uma força se sobrepondo à outra, né? Então, no caso, os tipos também funcionam da mesma forma. Mas tem também essa questão das habilidades, de basicamente ele poder trabalhar, né? Então, isso é muito interessante e agrega muito para a experiência de jogo. Recursos escassos e que podem ser otimizados. Os recursos, eles não vão ficar para a vida inteira, né? Então, tem um limite, né? Então, minerou madeira, ok. Chega uma hora que a madeira cai e tu minerou o que tu podia ali, né? E tu pode otimizar isso, né? Porque se tu usar um recurso, tu faz de um jeito, tira menos madeira. Se tu usar o objeto próprio, o machado, você vai conseguir tirar mais madeira do que você está minerando. Só que também dá para você, depois de algum tempo, criar bases, né? Para que você possa minerar por conta própria, ou se botar um pau ali para fazer esse tipo de serviço. O que torna muito mais interessante e autônomo, né? Para que você consiga mais recursos de maneira muito mais fácil, sem depender de ir atrás nos lugares, né? Isso para a questão da parte de mineração de pedra também. Tem esse princípio. Para comida também tem isso. Pode começar a ter criadouros para gerar ovo para ti, por exemplo, para te ter comida, ou plantinhas ou frutinhas. As pedras também, você pode ter uma parte de pedreira para tirar a pedra, ou você pode buscar a pedra. Então, quer dizer, olha como você propicia tanto
a questão da exploração, mas como também você pode sair do nomadismo, vamos falar assim, e criar uma base indo para o sedentarismo, vamos dizer, né? Então a gente consegue ter essa experiência e que, de novo, traz mais possibilidades para o jogo, terem várias coisas que tu pode criar e se preocupar, e de novo dando aquele controle para o jogador e autonomia para ele fazer as decisões que ele acha melhor dentro da estratégia e prioridade de jogo dele. Perigos que podem desestabilizar o jogador, né? Tem vários tipos de perigos. Os próprios monstrinhos têm essa linha, né? De às vezes, por engano, ficar perto de um, ou dar um golpe num sem querer, e daí ele começar a te atacar. E aí outros que estão perto também começam a te atacar também. Então isso é um perigo que você vai enfrentar. Às vezes tem paus que vão invadir a tua base e vão começar a te atacar, como já aconteceu comigo numa partida, por exemplo. Então isso também é um fator no multiplayer. Eu não cheguei a jogar, mas com certeza tem essa influência dos outros jogadores dentro do princípio. Até eu tava lendo no manual do jogo, fala disso, né? Que você pode invadir base, daí a polícia pode te prender. Então tudo isso enriquece a experiência para te trazer essas circunstâncias que não estão sob teu controle e que você tem que lidar de alguma forma com elas, né? O que, de novo, reforça mais o espírito de experiência de jogo de sobrevivência, né? Que também, então, além de recursos escassos você tem que lidar, ainda você tem que lidar com essas adversidades que o jogo pode te proporcionar aí dentro da experiência de jogo, né? Então isso é muito interessante e só enriquece cada vez mais a experiência de jogo que te deixa livre, né? Como a ideia de um sandbox, enfim. Sim, o jogo oferece uma possibilidade de você jogar multiplayer com convite ou entrando em servidores. Ainda tá numa fase experimental nesse momento que eu gravo esse vídeo, mas jogar multiplayer com certeza é uma experiência enriquecedora, né? Mas também há a possibilidade de jogar single player também, tá? Não é obrigatório que você jogue dessa forma, mas óbvio que sempre vai ser uma experiência muito interessante você poder jogar com um mundo, com pessoas humanas controlando avatares e bora, né? Como todo jogo multiplayer, a socialização e formação de alianças sempre vai ser algo interessante. Ou até invasão mesmo lá e destruir a base do outro, né? Meio perfil de jogador predador, né? O jogo atende diversos perfis de jogadores. Usando como Burtle Test como base, atende um perfil como predador, que é super competitivo, busca ranking, busca desafios difíceis, né? Se desafiar o tempo inteiro, né? Invadir base do outro, enfrentar os paus ali, né? Os monstrinhos mais difíceis também. Então isso é um ponto bem interessante, bem típico de quem é predador. Também vai agregar para o perfil socializador, né? Que também vai poder jogar online, vai poder jogar com a galera. Então esse perfil vai poder socializar com a turma dentro de uma gameplay, trocar bate-papo, diálogos e por aí vai. Então isso entra dentro do perfil dos socializadores. Para um conquistador, não falta coleções e missões para serem cumpridas no jogo, né? Você pode colecionar os paus, você pode basicamente cumprir missões, você pode fazer construções. Então isso tudo vai cumprindo metas e também coleções que agregam muito para a experiência de quem é um conquistador. E por último, agrega para o explorador, né? Que pode explorar diferentes tipos de monstrinhos, né? Pode também criar construções diferentes, fazer bases de forma diferente. Ele pode ver o que acontece se eu for lá e pegar tal tipo de monstrinho, né? O que acontece? Se eu montar essa base, e se eu fizer tal coisa? Isso é muito tipo de explorador. Ele pode explorar um mundo inteiro, um universo todo de possibilidades e de situações e de contextos diferentes, o que agrega para um perfil de explorador que gosta de descobrir segredos, easter eggs, testar situações do jogo, né? Que aí vai muito de conta com o Burtle Test, né? Com aquele modelo que a gente consegue ter uma visão. E isso com certeza é um dos fatores que faz o Power World ser um sucesso, né? Porque um dos fatores é esse, é você conseguir contemplar vários tipos de públicos diferentes, trazendo vários tipos de experiências diferentes e não se tornando excludente também, né? Só uma coisa ou outra, então você consegue atingir de uma forma bem ampla, o que é muito típico de jogos massivos, multiplayer, né, online, né, é muito característico eles tentarem atender os mais diversos tipos de públicos com mecânicas e com recursos diferentes. Mantém controles padrão de jogos de mundo aberto. De fato, assim, o Power Word ele faz os controles padrão, ele tenta manter esses controles, é interessante, para que o jogo aprenda rapidamente, né, aprenda a lidar. Tem um outro ali que eu particularmente me perdi um pouquinho, mas outros estão seguindo bem a linha mesmo do padrão já, o que ajuda muito a gente já jogar rapidamente, seja em elementos de trocar de monstro, ou pegar algum recurso, né? Vai para uma seção de menu, apertar ESC, então sabe, ele segue padrões convencionais desse tipo de jogo, o que facilita muito quem já joga esse tipo de jogo para aprender mais e jogar rapidamente, sabe? Porque ninguém quer ficar lidando com uma interface que tem que fazer, né?
E fora que ele também te indica os atalhos certinho, né? Mesmo que tu esqueça, ele vai ter um momento que ele vai te lembrar que atalho que tu tem que apertar, o que tu tem que fazer. Isso ajuda porque a gente pode passar semanas sem jogar um jogo, gente. E a gente pode esquecer, né? Nossa memória não vai... até chegar na memória de longo prazo, vai ficar na memória cerebral lá, leva um tempo pra isso, né? E se a gente fica muito tempo sem jogar, a retenção vai perdendo, vai apagando o nosso cérebro. Então é importante sempre relembrar pro jogador, porque tu não sabe se ele vai ficar 2 semanas sem jogar e vai voltar a jogar o jogo. Então é importante você considerar sempre isso na hora de criar atalhos e facilitar a vida. Pontos de referência para se localizar no ambiente. Isso é muito fundamental, o jogo faz isso de uma maneira interessante, por enquanto no que eu vi. Então você não precisa de mapa necessariamente, você tem pontos de referência de torres, de luzes, de montanha, de construções rochosas, de cachoeira. Você tem também ossos ali de monstros, que também servem como referência para te saber o que está acontecendo. Então, sabe, tem as águas, então tu consegue ter uma localização rápida, né? De onde eu tô, onde é que tá a minha base, o que eu tenho que fazer. Então isso ajuda muito já rapidamente se você se localizar e atingir o objetivo que você quer na fase sem se perder muito, sem ficar usando o mapa. O próximo é XP distribuído a todos em várias ocasiões, o que facilita muito a experiência. Já em Pokémon, eu já vi muito essa característica acontecendo no Pokémon do Switch, mas a gente vê que também Power World já se aproveita disso. Então assim, tem muitas coisas que podem dar experiência para eles. E sempre essa experiência é compartilhada com todos. Então isso é muito interessante, porque agiliza a questão de ganhos, né? Então fiz um item, lá ganha todo mundo nível e pouquinho de experiência, né? Fiz uma batalha, todo mundo ganha também experiência. Então quer dizer, tudo tem... Eu capturei um pau ali no jogo. Basicamente, a gente também conta a experiência. Então tudo vai contar como experiência, basicamente, dentro do game. Então isso é interessante, valoriza e também agiliza, porque assim, eu peguei época, por exemplo, de jogos de monstrinho de bolso Pokémon, que você quase morria para deixar um Pokémon no nível 100, né? Porque você tinha que não poder tinha que matar o Pokémon, a captura tu não ganhava, a equipe não ganhava, todos os integrantes que estavam contigo na equipe não ganhavam essa experiência, né? Então era muito frustrante, era muito trabalhoso demais, era cansativo pro jogador isso. E aqui no Power World a gente já vê que não, eles facilitam bastante isso, né? Tem várias formas de você ganhar XP, fazendo várias atividades e ainda beneficia a equipe como um todo, o que agiliza o processo. E isso, inclusive, eu posso configurar pro próprio personagem jogável também, né? Ele pode ganhar experiência, você pode botar para ele carregar mais coisa, ou para ele melhorar o ataque, né? Melhorar a energia, então isso é muito legal. E por último, pessoal, teleportes para as outras áreas, porque assim, não tem coisa mais chata que às vezes tu quer chegar num ponto e tem que ficar andando o cenário inteiro, sem propósito nenhum, e se torna muito entediante. No início você vai explorar, óbvio que você vai fazer isso, mas é interessante ter uns pontos já de checkpoints que vão demarcando pelo cenário, para você chegar rapidamente a pontos que você precisa. Porque às vezes eu quero ir lá numa região que só tem aquele tipo de monstrinho, então eu já pego uma viagem rápida, vou até lá, chego naquele ponto que eu preciso, dado eu ter chegado já a primeira vez lá naquele ponto e marcado o checkpoint. Né? Porque tem que ter um esforço também para chegar lá, né? Isso tem que exigir do jogador, senão também fica desbalanceado. Mas o fato é que isso ajuda e muito, tá? A agilizar quando eu já conheço aquele lugar, né? Quando eu já sei o que eu esperar de lá. Então precisa para quê ficar fazendo o cara caminhar de novo até lá, né? Então já recompensa ele, ó, conseguisse aquele checkpoint, beleza, agora você consegue chegar mais rápido até lá. Isso é feito no jogo e fica muito, muito, muito bom para melhorar a experiência, buscar um recurso específico que eu quero naquela fase, naquela parte, né, do mundo. E fora eu desbravar o universo, né? Você vai criando vários pontos de referência ali para poder estar explorando, né? E descobrindo novas coisas, né? Esses foram os 14 aprendizados que eu tirei aí do jogo do Power World. Claro, gente, sempre vai ter muito mais outros para serem aprendidos. E você com certeza percebeu outros e você pode deixar para mim nos campos dos comentários para que a gente possa trocar uma ideia e tirar outros aprendizados. Você já jogou o jogo? Você já tinha conhecido o jogo também? Deixa aí nos comentários também pra gente trocar uma ideia, né? Pra ver o potencial que esse jogo tem aí, o que vai vir por aí ainda mais, né? Desse lançamento. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, faz tudo que tem que saber pra gente saber que esse conteúdo é interessante pra você e que você quer que continue sendo produzido também. Tá certo? Tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!